Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de Depois da Cabana, que é a nova minissérie alemã da Netflix, composta de 6 episódios de mais ou menos 45, 50 minutos cada um. E, basicamente, é a história de uma moça que é encontrada, né, por uma ambulância e ela tá acompanhada de uma garotinha e essa moça vai pro hospital e tudo mais e desconfiam que ela é uma moça que desapareceu há muitos anos atrás. Só que, conforme essa moça vai acordando ali no hospital e tal, a polícia vai investigando e vai descobrindo que, na verdade, as coisas não são exatamente o que eles estavam pensando. E aí uma série de acontecimentos ali vai se desenrolando, né, ao longo da história. Bom, pra quem gosta de tramas alemãs, de investigação, essa série é um prato cheio. Né, ela segue bem essa fórmula, assim, de ter vários plot twists, de ter vários segredos e de coisas acontecendo de forma inesperada. Inclusive, amanhã vai sair o vídeo de Corpo em Chamas, que é a nova série espanhola da Netflix, antes que me cobre, né, porque eu tenho certeza. Cara, eu tenho certeza, eu tô falando isso, mas vai ter alguém que vai cobrar nos comentários perguntando se eu vou fazer vídeo de Corpo em Chamas, eu tenho certeza. Mas enfim, e Corpo em Chamas é uma série que retrata uma história real, né, então não tem plot twists como Depois da Cabana tem. E é muito louco porque conforme a história vai se desenrolando, a gente já vai vendo que, assim, as coisas não estão certas, né? A gente vai entendendo que tem um mistério ali envolvendo tudo e as coisas não são exatamente como elas parecem. E a cada episódio nós vamos adentrando melhor nesse universo ali de quem é a Lena, será que ela é mesmo a Lena ou não é a Lena e o que tá sendo escondido ali. Bom, a história, ela tem uma grande facilidade de nos prender, assim, a trama, porque no final de cada episódio a gente tem ali um pequeno cliffhanger e nós temos também ligações de personagens que fazem parte da trama atual com acontecimentos do passado, assim, então nós nos perguntamos muito o que tá rolando, né? Qual que é o segredo daquele personagem, alguma coisa assim. Existem algumas perguntas que elas são levantadas, né? Por exemplo, a menininha reconhece o avô dela, mas como que ela reconheceria o avô dela? Então, são várias questões, assim, que a série vai abordando e que a gente vai se perguntando até que ponto a história tá sendo inventada, até que ponto aquilo ali era um cativeiro e como que foram se desenvolvendo todos os crimes e tudo mais. Quando a investigação chega à conclusão de que, na verdade, várias mulheres substituíram a Lena até chegar na Jasmine, né, que é a nossa protagonista que é encontrada agora, né, que é a que está no hospital, aí a série começa a se desdobrar para uma investigação mais pesada ainda, né, porque chegaram à conclusão de que eles estavam lidando com um serial killer, assim, né. Pra mim, a partir do momento que o cara da segurança foi pessoalmente lá no negócio da delegacia falar, tirava o negócio das acusações lá e tal, que eles poderiam investigar aquilo ali, eu já tinha desconfiado bastante ali, porque o cara iria ali presencialmente, né, assim, eu já imaginava que teria alguma coisa a ver com aquele cara ali. Assim, eu não sei se eu gosto tanto de histórias que colocam, assim, na metade da história o verdadeiro criminoso, mas não no sentido de que é revelado na metade da história, até porque não é revelado na metade da história, não é revelado só no final. Mas eles apresentam esse personagem, esse criminoso, só na metade da história. Por quê? Porque, pra mim, um plot twist bem feito, bem criado, envolve um personagem culpado que a gente conhece desde o primeiro episódio. Porque se a gente conhecesse aquele cara ali desde o primeiro episódio, a gente já ia desconfiar dele. Então, eu acho que a história é mais inteligente quando um personagem que nós conhecemos desde o início é, na verdade, o culpado, né? E a gente descobre que ele é o culpado. Então, pra mim, é um pouquinho de facilitação de roteiro colocar um personagem posteriormente e esse personagem colocado posteriormente ser o culpado da história, da situação. É muito louco porque no começo a gente vê que a Jasmine, ela tá falando pro investigador, né, pro detetive, que é o mesmo responsável pelo caso do desaparecimento da Lena, que era um conhecido da família dela, inclusive, e no começo ela tá falando, né, ela tá contando quem é ela, que tem outro menininho lá e não sei o que, não sei o que, só que quando ela vai pro apartamento dela, ela começa a ter atitudes muito esquisitas, né, ela começa a ter uma atitude muito robotizada e tudo mais, e a gente não entende bem por que ela tá tendo essas atitudes assim. E aí acontece a coisa mais irreal de todos os acontecimentos da série, né, porque a personagem, ela tem o cabelo loiro, né, que foi pintado quando ela tava lá naquele bunker, e aí ela pinta o cabelo de castanho, e depois ela pinta novamente de loiro. Gente, isso não existe a possibilidade disso acontecer, tá? O cabelo dela teria caído inteiro. Eu falo como uma pessoa que teve o cabelo colorido por muitos anos, né, que teoricamente ainda tem, e assim, não, isso nunca aconteceria.
entendeu? Tipo, na vida real não tem como isso acontecer. Ainda mais você pintando em casa, assim, a chance de quebrar tudo depois do que aconteceu, dela sair do loiro, que já era bem quebrado, ir pro castanho e voltar pro loiro descolorindo. Mas enfim, nós descobrimos aí que, na verdade, o Lars, que é o verdadeiro culpado, ele tinha colocado câmeras ali por toda a casa dela e tudo mais, então ele continuava controlando ela, né? Esse Lars, ele havia conhecido a Lena quando ela era bem novinha, ele tinha ido lá prestar uma assistência pra casa dela, né, porque ela tinha perdido a chave e tudo mais, ele disparou o alarme e tal, e deu a entender, a gente não viu essa cena detalhadamente, mas deu a entender que ele sequestrou a Lena nesse momento e começou a viver com ela, né, a Lena já estava grávida daquele amigo dela de infância, então, e é muito louco porque a polícia, ela encontra o cara desfigurado ali no bunker e chega à conclusão de que seria ele, mas só que fazem teste de DNA e tal na criança e tal, nas crianças, no caso, no Jonathan e na Hannah. Ele não era pai de nenhuma das crianças, né? Então a polícia começou a pensar, meu Deus, será que tem mais um pai, mais um homem, não sei o quê, e eram homens diferentes e tal. Então, assim, a Lena, ela tava grávida do amigo dela de infância, quando ela foi... De infância não, né? Tipo, amigo da época da adolescência, quando ela foi levada ao bunker. E aí o Jonathan, né? A série dá a entender que o Jonathan, de fato, é filho aí do Lars. Só que aí nós descobrimos, né, que no fim das contas a Yasmin, ela foi salva porque a Hannah pediu, né? A Hannah pediu porque ela gostava mais dessa mãe do que das outras mães. E, assim, é uma história muito bizarra, né? Extremamente maligna, assim. Gente, ele pegava ali as mulheres e usava elas como mãe das crianças. A gente não sabe bem que fim essas mães levaram, se todas as vezes elas tentaram fugir e aí ele matou elas. A gente não sabe se elas se mataram, a gente não sabe o que aconteceu com elas. A gente só sabe que simplesmente, em dado momento, essas mães pararam. Essas mães, né? Essas mulheres que foram sequestradas para serem as mães das crianças, elas simplesmente morriam, assim, a gente não sabe ao certo porquê, se elas eram mortas por ele, se as crianças faziam alguma coisa, se elas tentavam fugir, daí as minas, né, explodiam ali elas e tal. A gente não sabe exatamente ao certo o que aconteceu com a própria Lena, a gente não tem essa resposta, né, a gente sabe que ela foi enterrada no jardim, porque o próprio investigador já tinha falado que muito provavelmente a Lena, ela estaria enterrada em outro lugar por justamente ter uma conexão com ele, né, uma conexão emocional, ela ficou mais tempo com as crianças, ela é a mãe das crianças e tudo mais. Então, enfim, né, a gente descobre ali que existe uma ligação diferente da Lena, né, com esse cara é obcecado pela Lena ali, da maneira dele, mas algumas situações cabe a nós meio que imaginar o que aconteceu, assim, porque a série não deixa tudo 100% claro. Eu não me importo nem um pouco com isso, eu gosto de séries que instiguem, assim, a minha imaginação, mas de um modo geral a série responde muitas perguntas, assim, né, e é muito louco porque essa é a realidade que a Hannah conhece, né, pra ela o pai dela faz as coisas pra proteger ela, porque foi como ela aprendeu que era o certo. Assim, é muito... Tem um velho ditado que diz: você recebe o amor que você acha que você merece, né? Então, é mais ou menos isso, se encaixando numa situação um pouco diferente, né? Porque ela acha que aquele é o normal, porque é assim que ela cresceu, né? Assim que ela foi criada. Então, a série é uma grande investigação com relação a uma mulher estranha que aparece atropelada, mas tem um desdobramento super interessante que envolve um caso de um serial killer e tudo mais. Então, eu gostei de como a série escalonou, assim, ela foi me surpreendendo. Mas, de qualquer forma, tirando o fato de que eles colocaram o verdadeiro culpado no meio da série, né? Que isso daí dá uma facilitada no roteiro, em vez de fazer o personagem desistir desde o primeiro momento. Eu acho que é uma série bem interessante, assim. A série nos fez desconfiar daquele funcionário, né, que de fato é um funcionário ali da empresa e tudo mais, mas a série nos fez desconfiar do funcionário, a série nos fez desconfiar até do pai da Lena, assim, de vários personagens e tal, e pra mim a série cumpre muito bem esse papel, assim, de nos direcionar pra culpados diferentes, porque isso torna uma trama de investigação mais interessante, assim, né, a cada pouco a gente desconfiar de um, mas de um modo geral, assim, acho que a trama se desenvolveu bem, sabe? A protagonista, ela não é tão carismática, assim, mas a gente sente empatia por ela, assim. Eu acho que o personagem mais empático da série toda é o investigador. Aí a gente tem ainda a Claudia de Dark, né, na série, já assisti vários trabalhos com ela. E ela interpreta a mãe da Lina, né, que é a jovem que tá desaparecida há 13 anos já, assim, né. E eu achei legal como a série foi, assim, escalonando pra uma situação muito fora do controle, assim, porque começou com uma coisa, assim, uma situação de cativeiro, né, e foi se tornando uma coisa muito bizarra, assim, e achei um desfecho quase poético o fato de que a Yasmin que se livrou do assassino, né, do vilão, porque se ele fosse só preso
talvez eu não acho que teria sido uma, entre aspas, vingança à altura do que ela merecia por tudo que ela passou, assim. Então ela acabou vingando ela e as outras mulheres também, né? A gente viu que tinha um padrão, assim, né, dos assassinatos dele, ele buscava mulheres parecidas com a Lina, né, e a gente entendeu também na questão psicológica do personagem, do porquê que ele fez isso, tipo, porquê que ele foi atrás da Lina, né, porque a mãe dele abandonou ele quando ele era muito pequeno, e ela era fisicamente muito parecida com a Lina, e ele tinha esse trauma ali, né, de que ele queria ter essa mulher ali que representasse a mãe dele, assim, e aí ele sempre ia atrás de mulheres, como, no caso, que eram parecidas com a Lina, e a forma com que ele entendia que ele impediria elas de fugir dele seria trancando elas naquele bunker ali, né, é meio que um bunker mesmo, né, então era como ele entendia que ele ia manter elas próximas a ele, assim, então na cabeça dele era assim que funcionava, e é assim que ele tocou a vida ali por muitos anos, assim. Então, muito louco, porque é uma história muito bizarra e você entra numa questão de que é uma história que deve estar acontecendo nesse momento em vários pontos do mundo, assim. Eu acho zero impossível que tenham outras mulheres nessa situação, assim. Eu acho que existe, sim, muitos casos, reais no caso, né? Porque essa série não é uma história real, é baseada num livro de ficção. Mas eu tenho certeza que existem muitas mulheres ao redor do mundo aí que estão sendo mantidas em cativeiro por situações semelhantes, assim. Então, muito louco pensar pessoas que já passaram por isso, né? De histórias que nós temos relatos e temos documentários e temos, enfim, notícias. E com certeza isso está acontecendo com outras mulheres ao redor do mundo. Então, parando pra pensar, é uma história muito bizarra, mas muito próxima da realidade, por mais bizarra que ela pareça, assim. É uma coisa que é pra se pensar, assim. A estrutura narrativa da história é super interessante. Assim, ela não tem super recursos de direção, assim. Ela não tem uma fotografia incrível, super chocante, admirável e tudo mais. Não tem nada, assim, super surpreendente, mas ela se sustenta num roteiro bom. Então, qualquer série com um bom roteiro, a gente se sente atraído, né? Ela prende a gente. E as atuações são boas também, assim. É engraçado porque no começo a série dá um nó, né? Porque a gente fica assim, como assim? Mas a criança, ela falou o tipo sanguíneo da mãe, mas aí a mãe ficou mal no hospital porque ela não era o tipo sanguíneo que a guria tinha falado, mas por que a guria mentiria o tipo sanguíneo da mãe? Então, assim, demorou o processo da gente entender que aquela, na verdade, não era a mãe, né, da menina, e que, na verdade, algo tinha acontecido com a mãe de verdade. E, cara, pra mim, ali no finalzinho, esse plot twist de que a própria Hannah tinha pedido pra mãe poder ir pro hospital, né, porque ela tinha sido atropelada e tal, a mãe, que não é a mãe, né, no caso. E o pai concordar, assim, achei bem inesperado, achei um plano até arriscado demais pro personagem, assim, mas dá pra ver que ele queria fazer de tudo pela filha dele, né, e ela tinha pedido e tudo mais. Mas, no fim das contas, a gente tem até um desfecho bucólico, né, porque a gente descobriu que morreu um monte de mulher e tudo mais, né, uma história triste e tal. Mas, no fim das contas, pelo menos, ele, né, morreu, e aí a história não se repetiria nunca mais, né, e agora ela está livre com as crianças, a gente não sabe qual que seria o desfecho das crianças, elas vão ficar com os avós, se a Yasmin, ela vai ter algum tipo de ligação com essas crianças, vai continuar vendo elas ou algo do tipo, mas, de qualquer forma, aí, pelo menos, ela ainda teve um enterro digno, e a história terminou, né, eu gosto muito de minisséries, vocês sabem que eu sou uma grande fã de minisséries, sempre falo aqui no canal, sempre procuro trazer vídeos de minisséries, tem uma playlist só de minissérie aqui, porque eu gosto de histórias que têm início, meio e fim, assim. Pra mim, uma série, ela só tem que ser iniciada se os criadores sabem como eles querem terminar ela, menos que seja uma antologia, obviamente. Uma antologia tem carta branca pra seguir como quiser. Mas, pra mim, uma série, ela tem que saber como ela quer ser terminada, assim, né? Então, pra ser uma série de 3 temporadas, o criador, os roteiristas têm que saber como eles querem o final da 3ª temporada pra poder escrever a primeira, né? Pra ter um desfecho pra ela. Mas, enfim, de qualquer forma, eu achei legal, achei divertido, assim, de assistir. Foi um bom entretenimento, com vários momentos de tensão, com bons atores, com crianças meio esquisitas, né? Crianças meio esquisitas sempre trazem uma boa pitada de mistério pras histórias. E é isso aí, amanhã sai o vídeo de Corpo em Chamas, que é a série espanhola da Netflix. Comentem embaixo o que vocês acharam de Depois da Cabana, ou Dear Child, né? Que é o nome original aí da série. Um beijo pra vocês e até a próxima.